Você pode começar, pode se apresentar. Vai lá. Eu sou Mônica Lima, sou manauara, do tronco linguístico Aruaque. Eu sou professora do Estado de Biologia e sou pesquisadora do Hospital Universitário Pedro Ernesto, aqui da UERJ. E sou professora da Universidade Indígena Aldeia Maracanã, a primeira universidade indígena brasileira. E hoje, nós estamos aqui na resistência, da Aldeia Maracanã, nessa ocupação, porque o Estado, mais uma vez, de maneira ilegal, nos retirou do nosso santuário sagrado, desse espaço que foi dos nossos ancestrais, que é onde a nossa universidade acontece. E estamos aqui ocupando esse espaço que também é nosso, porque essa frente toda aqui, todo esse espaço que vocês estão vendo a oca, o restante do acampamento, é um espaço que inicialmente é nosso, faz parte dos 14.300 metros quadrados, que inclusive na sentença da 7ª Vara Federal, a juíza deu todo esse espaço, todo esse território de 14.000 metros como manejo indígena. Então isso quer dizer que esse território, essa área, só deve ser administrada, gerida, e tudo que acontecer aqui tem que ser de autonomia indígena. De maneira nenhuma o Estado e a Odebrecht podem estar gerindo esse espaço. E por que vocês não recuparam até agora, Mônica? Porque tudo vem acontecendo de maneira ilegal. Infelizmente, o Estado não respeita suas próprias leis. A democracia não está respeitando a sua própria Constituição. Aqui, o Estado, a Justiça, nem é o Estado, a Justiça do Estado, não. É o capitão do choque que está mandando, que está resolvendo sobre uma sentença federal. É uma coisa completamente ilegal, Que país é esse que a gente vive? Mas eu digo para vocês que quando o Estado age na ilegalidade, ele está declarando guerra ao seu povo, E todos irão se levantar contra isso. E não é só questão indígena. O que a gente vive aqui nessa universidade indígena é uma questão, de terra indígena, de território indígena, de defesa do povo indígena, da valorização da cultura indígena, porque o que eles querem é matar a nossa cultura, já vem matando, querem passar para o mundo que já não existe mais índio. Nós estamos aqui a provar que existem índios sim, muitos índios Brasil afora, e todos os dias nesse país se mata índio e ninguém está enxergando isso. Mas a questão aqui também é uma questão política. É uma questão por conta dos mega eventos, por causa da Copa, da FIFA, das Olimpíadas, da Odebrecht. É por isso que eles querem nos retirar daqui. Eles querem cometer o crime de construir ainda um estacionamento e um museu olímpico aqui. Aí dentro do Maracanã já tem o Museu do Futebol. Para que eles querem um museu olímpico aqui? A gente tem em disputa aqui 2 projetos, que é o projeto da Universidade Indígena Aldeia Maracanã, que é um projeto avançadíssimo, um projeto que valoriza a cultura indígena e tem o respeito à pluriversidade das outras culturas. É um projeto em que a gente quer viver a vivência da sua forma geral, que a gente quer uma reumanização das pessoas. É o que a gente precisa, porque o que o sistema capital tem feito com a gente é que a gente tem acabado, a gente esquece que é humano. A gente vive tanto dentro de um sistema desumano que a gente esquece que é gente. E o que sobra nesse sistema é gente. É gente miserável, é gente passando fome, é gente na rua, é gente morrendo nos hospitais, é gente sem educação, É o PP matando nas favelas, que são os nossos presídios urbanos. Então as populações discriminadas, as populações que estão sendo excluídas, que são os indígenas, os povos originários e as populações tradicionais, como os quilombolas, os pescadores, todos esses excluídos de moradores de rua, os ribeirinhos, a gente precisa, os sem teto, sem terra, a gente precisa se unir e trabalhar um único projeto, que é contra isso daí, contra o Estado. É o Estado que a gente precisa destruir. E a gente não precisa do Estado. Agora eu queria falar para vocês, da discriminação também que a gente vem sofrendo. O racismo e o terrorismo de Estado. É um racismo e um terrorismo institucionalizado.
né? Não só o racismo indígena, como o terrorismo de Estado, que quer agora mostrar para a população, formar no senso comum da população, e a mídia vem contribuindo para isso, o sujeito terrorista. Todo manifestante agora é terrorista, todo manifestante tem que ser preso. Né? Compreendendo por organização criminosa. Isso aí, né? E a quadrilha realmente é a quadrilha deles, e é uma quadrilha tão organizada que eles não cumprem a própria lei, né? E eu atualmente, desses 7 dias para cá, eu sofri 3 racismos institucionais. Né? Não é nenhuma causa pessoal e individual, não. É uma tática deles realmente. E para ver o quanto esse governo é racista e terrorista. Eu fui presa na quinta-feira, de forma completamente ilegal, porque é abuso de poder. Né? Como que um policial vai dizer que é desacato à autoridade, eu estar cantando uma música, que era a música que eu estava cantando, que é a realidade que a gente vive. Você foi presa por cantar uma música? Me manifestando numa passeata de rua. Eu estava cantando, chega de chacina, polícia assassina. E fui presa por desacato. E não é verdade? Essa polícia não mata todo dia na favela? E cadê? Esses policiais estão presos? Eu fui presa, né? Fui detida. Como os vários companheiros meus, a gente teve o baiano aí, que há poucos dias foi solto, né? Que bom. Mas ainda falta aí o Rafael, que é um morador de rua, e esses policiais, os próprios policiais que mataram o Amarildo, todos os Amarildos que desapareceram por aí, estão soltos, né? Mônica, como é a sua relação de vocês com eles aqui? Você está falando muito da... já que eles estão aqui perto de vocês, como é que é a relação diária dos policiais que estão aqui ocupando a aldeia com vocês que estão aqui no acampamento? Não, é uma relação de tensão, né? Primeiro, pra gente é muito ruim ver essa UPP do choque aí dentro da aldeia Maracanã, né? O nosso território, né? De forma ilegal. Eles fazem chacota da gente, discriminam a gente, né? Hoje mesmo um policial do choque me disse, eu entrei lá dentro para pegar o meu filtro dos sonhos para colocar naquela oca, e aí eu saí entrando e um deles veio me discriminar, né? Eu falei, não, eu sou professora da universidade, vim pegar o meu objeto que está aí dentro. Aí ele falou pra mim, mas como você é professora? Como você pode ser professora se você é índia? Então você não é índia se você é professora. Eu falei pra ele, você está completamente equivocado. Você precisa saber o que é o índio, não é porque eu não estou na minha aldeia que eu deixo de ser índio. O importante é a minha cultura, as minhas práticas e aquilo que eu quero ser. E não é você, olhando no olho dele, eu falei, não é você que vai dizer pra mim se eu sou índia ou se eu não sou. Nem você sabe o que você é. O nome dele era Ângelo, desse policial. Tá? Agora, quando o choque também retirou a gente da Lanago, né, o capitão, né, ele veio perguntar, não só quando a gente entrou, não quando a gente retirou, ele me discriminou 2 vezes. Quando a gente entrou, o Ache até assistiu isso. Ele falou, isso aí é uma universidade, então o que você faz nessa universidade? Eu falei, eu sou professora de biologia. Eu dou aula de biologia, mas não é só isso que eu ensino para os alunos que estão aí. Eu ensino muito mais, eu ensino a ser gente, ensino a vida, ensino a viver. Porque aí a gente valoriza, a gente dá valor um ao outro. Aí ele, mas como você pode ser professora de biologia e ser índio? Para que índio precisa saber de biologia? Eu falei para ele, você não sabe o que é biologia. O índio, ele é biólogo por natureza, porque ele defende a natureza, ele conhece as regras da natureza, ele defende a vida, ele defende a natureza. Então você não sabe o que é biologia e você precisa aprender com o índio o que é biologia. E essa noite houve um incidente aí que que eu queria comentar também, né? Era o que eu ia concluir, né? Agora, para concluir, o tipo de discriminação que a gente sofre. A gente não vive o Natal, né? Nós indígenas, a gente não acredita no Natal, e até mesmo como um movimento revolucionário da Universidade Indígena e de resistência, a gente sabe que o Natal é uma festa do capitalismo, né? É uma festa do consumismo, e a gente, é claro que não acredita nisso, nem defende isso, nem é a favor disso, mas a gente estava aqui num ritual na fogueira, próximo de meia-noite, as pessoas dançando com a fogueira, outras conversando, algumas dormindo, crianças aqui dormindo, e eles soltaram 4 bombas de efeito moral para cima da gente.
aquela fumaceira, aquele estrondo, que a gente até quase correu assustada, a troco de nada. O que esses homens são? O que esses homens representam? O que eles têm dentro deles? Foi nessa madrugada? Eles são bicho. Né? Quer dizer, são bichos não, porque os próprios bichos não fazem isso. Né? A troco de nada, eles estavam fazendo o que aí dentro? Ou eles estavam o quê? Bêbados aí dentro? Ou sei lá o que, fazendo o que aí dentro, que de lá de cima jogarem do nada 4 bombas em cima da gente. Então essa é a polícia que a gente tem. E essa é a polícia que mata, porque jogar bomba é pouco. Entendeu? Enfrentar o choque, a bala de borracha, o spray de pimenta, tudo isso é pouco diante da bala de verdade e a matança que eles fazem na favela.